Vladimir Putin e Dilma Rousseff se encontraram no Fórum Econômico de São Petersburgo. Que encontro, né? Que isso? Deixa eu ver, tem imagem, tem foto, queremos acompanhar. Temos vídeo. Tem um vídeo, né? Durante a reunião, o presidente russo elogiou de maneira enfática Dilma Rousseff, a ex-presidente brasileira que comanda o BRICS. Além de ressaltar a reeleição unânime de Dilma para o cargo, Putin também destacou o trabalho de Dilma pela desdolarização do comércio dentro do bloco. Vamos ouvir. Estou muito bem. Я очень хорошо, спасибо. Сейчас еще лучше. Tenho muito prazer vê-la. Уважаемые коллеги, друзья, очень рад вас видеть. И прежде всего хочу поздравить вас с переизбранием должности руководителя нового банка развития. Это говорит о том, что все участники банка, они высоко оценивают вашу работу. И действительно, за последнее время НРБ одобрено и профинансировано 120 примерно проектов на 39 миллиардов долларов. Безусловно, есть и вопросы, которые требуют особого внимания. Имея в виду и расширение возможностей расчетов национальных валют, и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов. На последнем саммите лидеров БРИКС мы тоже об этом подробно говорили. Знаю, что вы поддерживаете все эти начинания. И очень рассчитываю на то, что мы будем совместно работать по этим направлениям. Очень рады видеть вас в Петербурге на экономическом форуме. Добро пожаловать. Seja bem-vinda. Eu gostaria muito de dizer que, primeiro, é um grande prazer estar aqui pela terceira vez no Fórum de São Petersburgo. Eu estive em 2023, 2024 e agora estou aqui presente em 2025. E queria dizer também que, para mim, foi uma honra ter sido indicada pela Federação Russa para ter um novo mandato no banco. Eu tenho certeza que vou conseguir e terei o maior esforço em cumprir as metas que nós temos em comum. Eu considero que o banco tem alguns grandes desafios. Um deles, como o senhor acabou de mencionar, é o uso das moedas locais e dos mecanismos e das plataformas digitais que permitem que eles sejam potencializados, as moedas locais e os sistemas de pagamento, principalmente considerando a existência de várias tecnologias que permitem a tokenização das moedas. Uma outra questão muito importante também para o banco é a ampliação dos membros e a expansão dos membros que podem ser novos parceiros do banco. 2 países já foram aprovados e são o Uzbequistão e a Colômbia. E 2 estão em processo de aprovação, Etiópia e Indonésia. Ah, quem não tinha saudade da Dilma? Quem começa? Marina, Marcília, você que é o nosso convidado especial, então, aí a gente já passa para a Marina também, que certamente quer dar um pitaco. O Putin, fica com ela, põe ela para administrar seus negócios, você vai adorar. Deu super certo aqui. Deu super certo. É outro que a gente pode mandar de férias para sempre. Olha, uma coisa que eu fico sempre admirado, quando eu estava ali observando, eu acho que merece uma medalha, sem dúvida alguma, é o tradutor da Dilma. Imagina que tarefa difícil você ser tradutor ou porta-voz também, né, durante o governo Dilma. São funções que eu acho que mereceriam, aí sim, talvez salários eternos, seguranças eternas. São pessoas que realmente se esforçaram e se esforçam de uma maneira incrível. O Putin estava sério, não riu, porque ele estava ouvindo a tradução, não estava ouvindo a Dilma, né? Ouvir a Dilma é que nem você lê Guimarães Rosa ali traduzido. Aquilo no original tem outro sabor, não tem como. Agora, o que eu acho de preocupante, sem dúvida nisso, é a gente estar, mais uma vez, o Lula já esteve lá, já falou, inclusive, de planos comuns a respeito de, até mesmo de ogivas e armas nucleares. Até o sinal foi cortado quando o Dilma. Mas é por aí, quando o Lula estava lá, porque esses planos, óbvio, são os planos da Rússia, os planos do Putin, não podem ser nunca comuns com os nossos, né? Então, o Lula vai lá falar em planos comuns, vem aqui também a Dilma fazer o mesmo, isso sempre é preocupante. E esse sinal
E todo mundo percebe. Quando você está fora do núcleozinho Lula e Dilma, quando você está fora da claque do PT, quando isso é espalhado para o mundo, óbvio que pega muito mal. Nós já não estamos com uma boa fama internacional e ainda nos aliamos a esse tipo de gente. Lembrando, Marina, que ela mora em Xangai, a Dilma, né, por ser presidente do BRICS, e tem um salário de R$295 mil por mês. Tá bom, né? Delícia, hein? Opa. Olha, o que mais me preocupa nessa história toda é o que o Putin pediu ali para ela e o que ela respondeu, né? Ele basicamente está pedindo para que o comércio entre esses países hoje do BRICS, e a gente já vai falar quem hoje compõe o BRICS, seja feito em outra moeda que não o dólar. É isso que ele está pedindo. E também que eles consigam fazer investimentos também que não sejam feitos em dólar. Então, é isso aí, é a desdolarização da relação entre esses países. Vamos lembrar aqui que o Donald Trump deu uma mensagem muito clara, que aqueles países que quiserem substituir o dólar serão punidos em relação às tarifas e todo o resto. Então, o que me preocupa aqui, e o que a gente está falando quando a gente está falando do BRICS, tá, gente? Antes era Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Vamos lá, China, Rússia, duas grandes ditaduras. Mas agora tem novos 5 membros. O principal deles que eu vou falar aqui para vocês, o Irã. O Irã, tá? O Irã foi aceito nos BRICS. Então, hoje o Brasil está no mesmo grupo, se orgulha de estar nesse mesmo grupo aí, do Irã. Ditadura que não respeita os direitos humanos e agora que está no meio dessa guerra aí com Israel. Por isso que Lula, na hora de falar sobre essa guerra, saiu em defesa do Irã, né? Para variar, como ele saiu lá em defesa do Hamas. Fora isso, a gente está falando de Arábia Saudita, ditadura. Egito, ditadura. Emirados Árabes, ditadura. Etiópia é uma democracia instável que está aí abalada por uma guerra civil. Olha a gente no eixo do mal. Então o que eles estão fazendo ali é confabulando como que eles vão financiar o eixo do mal. É isso que eles estão falando. Como é que eles vão transacionar entre si sem precisar nem utilizar o dólar como moeda de valor? É isso que eles estão conversando. Então, é muito grave isso aí, né? E é isso que nos preocupa. O Lula do lado desses regimes ditatoriais, regimes que não respeitam os direitos humanos, do lado de terroristas, no lado do eixo do mal. É isso aí que essa reunião mostra. Agora, a nossa esperança talvez seja de que a Dilma não consiga falar desdolarização, né? Então talvez não aconteça por essa dificuldade linguística. Mas pode aconselhar o Putin a estocar rublo russo. Além de tudo que a Marina falou, né, de todas essas ditaduras serem parte do BRICS, o BRICS ele é presidido pela presidente Dilma. Só que o brasileiro sabe quem é a Dilma, o que aconteceu, né? Estocar vento e saudar a mandioca e todas aquelas coisas esquisitas que ela falou naquela época. Então o brasileiro sabe muito bem. Agora eu pergunto se o resto do mundo sabe quem é a Dilma e o que ela fez aqui no Brasil. Então mostra a credibilidade desse banco, né? Primeiro que eles não querem mais usar o dólar, que é a principal moeda do mundo. E ter a Dilma como presidente do banco, mas, gente, olha só, a gente não pode também ser tosco. Eu entendo que a incompetência deles pode até ajudar o mundo, mas não é bem assim. O Brasil está cheio de minerais raros que são utilizados para a indústria de ponta de tecnologia, né? A gente tem aí um monte de coisa, de material nuclear, de um monte de coisa. Então, assim, é muito preocupante, sim, a gente não pode minimizar isso. O Lula dando aquele vexame ontem, como ele deu, no meio das nações ocidentais democráticas ali do G7, dizendo, né, exaltando, não, é muito melhor o G20, onde tem todas as ditaduras, do que aqui, esse clube que ele chama de Clube dos Ricos. É muito preocupante, ele indo para a Rússia, tá lá aliado àquele bando de ditador e terrorista, né, o Alckmin naquele encontro, tudo isso são sinais muito, muito preocupantes. A gente não pode colocar aqui, banalizar, tipo, não, mas tudo bem, mas a Dilma não sabe nem falar, mas olha lá o Lula e a postura, porque o Brasil é estratégico para todos esses países, né? E a gente está numa situação muito complicada, ainda mais agora que a gente está falando de uma guerra. A gente está vendo os Estados Unidos prestes a entrar numa guerra contra o Irã. E o Brasil está do lado de quem?
do Irã. Então não é simples isso, né? A gente ri para não chorar, né? Porque é isso, se você olhar cronologicamente, eu até tinha mencionado, o Lula já foi para lá fazer aliança com o Putin, agora a Dilma. A gente já tinha as famosas viagens do Alckmin com as ditaduras todas do Oriente Médio, que sobrou só ele naquela foto, né? Os gestos todos do Brasil durante o governo Lula são gestos de ódio ao Ocidente, exatamente a nós, né? E aliança a todos os que, de alguma maneira, representam a incivilidade ou representam aí sim, o sentimento antidemocrático. A última visitinha para a China, voltamos com China. regulação de mídia, com censura, com Exato. pedido para um chinês vir aqui ajudar nisso. Então, deixando claro, o Lula é o presidente do BRICS e a Dilma é presidente do Banco do BRICS, novo Banco de Desenvolvimento. E é isso, aqui no chat teve alguém que deixou um comentário muito pertinente também, que resume bem. Quem ganha, perde. Quem perde, ganha. Ou, como que é aqui o Ivaldo? Ou ninguém vai perder e ninguém vai ganhar. Será que ela conseguiu explicar isso para o Putin? E outra pessoa disse também, o elogio do Putin ficaria preocupado. É isso, a gente ri de alguma parte, mas a gente sabe muito bem esse envolvimento, as parcerias, a cena que você vai saindo na foto com quem, de mãos dadas, fazendo acordo, tratando, né, com um tapete vermelho, qual tipo de autoridade, de chefe de Estado. Dançando muito break. Preocupante isso aqui. Dançando break em Paris, mão dada com Macron. Deitado né? no chão. Quando está com um país minimamente decente, aí passa vergonha, fica dançando break. E a Marina falou, Ou faz né, hang brincando loose, e né? depois tomou 2 invertidas do Macron na hora de falar sério, né? É uma pena, realmente. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.